Famoso dissidente da escola de Frankfurt, conhecido no Brasil por seus ensaios sobre literatura de ninguém menos que Franz Kafka, o autor do texto a seguir foi um dos primeiros pensadores da modernidade a refletir sobre a influência e o controle exercido pelos meios de comunicação em massa. Você já sabe de que eu estou falando? Não? Tenho certeza que não. Então, fique comigo até o final deste vídeo e descubra quem é este filósofo. Para abafar antecipadamente qualquer revolta, não se deve usar de violência. Métodos como os usados por Hitler estão já ultrapassados. Basta desenvolver um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta nem passará pela cabeça das próprias pessoas. Porque o ideal seria formatar os indivíduos desde o nascimento, limitando suas habilidades biológicas inatas. Então, continuaremos o processo de condicionamento, reduzindo drasticamente a educação para trazê-la de volta a uma forma de integração com o mundo do trabalho. O indivíduo sem instrução tem apenas um horizonte limitado de pensamento. E quanto mais os seus pensamentos estiverem confinados às preocupações materiais medíocres, menos ele poderá rebelar-se. O acesso ao conhecimento deve ser cada vez mais difícil e elitista. O abismo entre as pessoas e a verdadeira ciência deve ser ampliado. Todo o conteúdo subversivo removido das informações destinadas ao público em geral. E, acima de tudo, a filosofia. A filosofia não deve existir. Uma vez mais, há que se usar a persuasão e não a violência direta. Transmitir-se-á maciçamente através da televisão o conhecimento imbecil, lisonjeando sempre aquilo que é emocional e instintivo. Nós vamos ocupar as mentes com o que é fútil, lúdico. É bom ocupar a mente com conversa fiada, música incessante, para evitar que a mente interrogue, pense e reflita. A sexualidade estará no topo dos interesses humanos como uma anestesia. Não há nada melhor. No geral, assegurar-nos em banir a importância da existência, em transformar o escárnio, tudo aquilo que tem valor elevado, e manter constante elogio à frivolidade. De modo que a euforia da publicidade, do consumo, se torne padrão de felicidade humana e modelo de liberdade. Desse modo, o condicionamento produzirá tal integração que o único medo que será necessário manter, obviamente, será o de ser excluído do sistema e, portanto, não poder mais ter acesso às condições materiais necessárias para a felicidade frívola. O homem massificado, produzido dessa maneira, deve ser tratado como ele é, um bezerro, e deve ser vigiado de perto, como um rebanho deve ser. Tudo aquilo que mitiga a sua lucidez é bom socialmente. E tudo aquilo que pode despertá-la deve ser ridicularizado, sufocado, combatido. Qualquer doutrina que questione o sistema primeiro deve ser designada como subversiva, terrorista, e em seguida aqueles que a apoiam devem ser tratados como tal. Esse é o trecho do livro Obsolescência do Homem. Foi escrito pelo filósofo alemão Günther Adams em 56. Será que sou só eu olhando para a realidade e achando esse texto bastante atual? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, curta e compartilhe.